Olá, irmãs e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui nesta noite, nesta quarta-feira do dia 15 de junho de 2022, para juntos aprendermos a palavra do Senhor. E eu quero, nesta noite, iniciar então com os irmãos e irmãs, orando ao Senhor. Muito obrigado, Deus, pelo teu grande amor e pelo teu cuidado para conosco. Queremos te agradecer pelo privilégio que temos de meditar na tua palavra. Podemos, ó Deus, ler, podemos, ó Deus, escutar e crendo na ação do Espírito Santo, esta palavra produz os seus efeitos na nossa vida. Então, nós te rogamos, continua a falar conosco, para que, através da tua palavra, nós possamos então crescer espiritualmente em direção a Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Peço a tua bênção para as nossas famílias e para a nossa família da fé. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com os irmãos e irmãs, para nós iniciarmos, o Salmo de número 34, leremos dos versículos 4 a 8. Salmos, o de número 34, versículos 4 a 8, que diz assim: Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ó, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bom, o texto está nos dizendo aqui de um acolhimento. Busquei o Senhor, ele me acolheu, que Deus trouxe direção à vida do salmista, ouviu o seu clamor, livrou, trouxe proteção. E eu queria, baseado nesta palavra do Salmo de número 34, convidar você, cara irmã, caro irmão, para juntos confiarmos e exercitarmos a nossa fé na palavra do Senhor Jesus, na palavra, do salmista, a fim de que essa também seja uma realidade diante das circunstâncias da nossa vida. São enfermidades, questões outras tantas que temos. E eu queria, nesta noite, convidar você então a orar comigo e colocar a sua demanda, a sua angústia diante do Senhor. Vamos fazer isso? Senhor, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem abençoado as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor e cuidado em Cristo Jesus, através do teu Espírito Santo. Agora, queremos, Pai, Filho e Espírito, pedir ao Senhor pela nossa saúde, abençoando aqueles que estão enfermos, cura-os, cura-nos, cura a nossa família, cura nossos familiares, cura aqueles que precisam de Ti. Ajuda, Senhor, aqueles que estão desesperados, desesperançados, ampara. Abençoa, Senhor, as pessoas que estão necessitadas, usa a Tua igreja para chegar até elas o Teu amor. Abençoa aqueles que estão desempregados, abrindo uma porta de emprego. Enfim, Senhor, manifesta o Teu cuidado da forma como está aqui na vida do Teu povo. É o nosso clamor, para que, meus irmãos, minhas irmãs, nós, enquanto igreja do Senhor Jesus, possamos continuar a nossa caminhada de fé, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações. Portanto, Senhor, que nossas orações, súplicas, anseios sejam respondidas conforme a Tua vontade. Esta é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém.
Bom, nós estamos aqui finalizando então este ciclo do Pentecostes com o Domingo da Trindade. Nele, então, nós percebemos a ação do Pai, do Filho, no Espírito Santo, para que a igreja continue a testemunhar do amor de Jesus. E ela faz isso, e ele faz isso, o Espírito faz isso, porque ele faz parte da Trindade, ele está relacionado ao Pai e ao Filho. Nós vimos que ele é Deus, que ele, então, esse mistério da Trindade se manifesta na nossa vida. E um dos textos que nós podemos ler e que estão descritos tem a ver com esse Deus presente na criação, desse Espírito presente na criação, e para falar também desta questão de como Deus age com sabedoria. Então, se nós pegarmos os outros textos que nós meditamos, no Romanos 5 e no João, vemos a ação de Deus no Espírito fazendo então com que nós tenhamos esperança e que nós permaneçamos firmes na nossa caminhada. Aqui nós temos a sabedoria como esta manifestação de Deus que vai resultar então em Cristo Jesus e na salvação e no envio do Espírito Santo para a nossa vida. Quero ler com vocês o livro de Provérbios, capítulo 8, Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 22, que diz assim: O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci, e ainda antes de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as ampliações, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava no mar o seu limite para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Agora fala conosco, Senhor, para que possamos aprender, para que possamos compreender, para que possamos aplicar esta palavra na nossa vida. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bom, temos aqui então um texto bem interessante e eu entendo que vale a pena trazermos um pouco desse contexto do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é uma coletânea de sabedorias, ditos, de ditados, de uma certa organização de um pensamento sábio. Ele é composto, então, por sabedorias populares, daquelas que vêm do povo, como também é preenchido com a sabedoria do palácio, do rei, de certa forma, daqueles que habitavam ali a corte. E o livro do Provérbios, ele é
escrito num momento muito significativo do povo de Deus, que sai do jugo do Império Babilônico e se depara com esse momento de reencontro com a terra, de reencontro com esse momento dessa amplitude, dessa questão deste mundo que lá estava habitado já por outras pessoas, enfim, por outros impérios, e que tem assim, algumas expressões muito interessantes, né? Uma delas é o fato de que havia um culto para uma deusa no Império Persa. E o judeu, de forma nenhuma, negligenciou essa expressão da qual Deus se manifesta também de uma forma em que o feminino possa ser contemplado. E aqui está Deus se manifestando através da sabedoria. E é justamente isso, né? Aqui uma simbologia feminina é para falar desse mistério de Deus. Então, a sabedoria aqui, a Hokmah, ela é uma manifestação, então, simbólica desse mistério de Deus. Assim como Ruá, embora a palavra, né, seja feminina, nós traduzimos como espírito. E a Torá, que é a lei. Então, notem, irmãos e irmãs, que nesta composição desses ditos populares e de sabedoria, os autores sagrados e o próprio Espírito Santo de Deus constrói esse processo para mostrar, então, que esse Deus poderoso, maravilhoso e misterioso também se manifesta através desta simbologia feminina. Então, não é só a sabedoria que aparece como gênero gramatical e apresentada então como essa forma feminina de Deus. Ela é apresentada como irmã, desculpem, mãe amada, dona de casa, pregadora, juíza, libertadora, promotora, enfim, várias questões. E no caso de Provérbios 8 aqui, é a sabedoria. Então, temos aqui, os irmãos entenderam todo esse processo para a gente chegar no texto, temos aqui então essa questão em que em Provérbios a sabedoria se é detalhada como de uma forma de uma relação. Qual relação? Relação de Deus com os seres humanos. E essa relação de Deus com os seres humanos através da sabedoria. Uma das manifestações para as quais Deus se manifesta com o ser humano. Uma delas, óbvio, várias outras. E o que nós temos aqui então é que no texto que nós lemos, que a primeira coisa que foi criada por Deus foi a sabedoria. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Então, do versículo 22 ao versículo 26, nós temos então essa expressão da sabedoria como algo pertencente a Deus. Antes, a primeira coisa, melhor dizendo, que foi criada por Deus. E ela está ao lado de Deus nos seus momentos fundamentais da criação. Quando ele preparava os céus, eu estava lá. Então, a sabedoria, ela caminha com Deus. E, por fim, está presente de Deus como arquiteta da criação e predileta por Deus. Então, eu estava com ela como seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias. Bom, e o que isso tem a ver com a gente? Né? Por que isso aqui é significativo para que a gente possa compreender e aprender alguma coisa a respeito da sabedoria? Bom, primeiro, como a ideia de que o texto está apresentando Deus como um Deus que é sábio, um Deus que
que quer demonstrar essa ideia de um Deus criador e libertador, mesmo que isso, melhor dizendo, no encontro com outras formas de crenças. Nós vamos, entender esse processo a partir do momento em que eu disse para vocês, os israelitas saem de um momento de, de prisão, de escravidão, de exílio, e retornam para um momento de libertação. Então, apresentar um Deus criador e libertador na relação com outros povos, com outras deusas. Eu, ao culto, eu disse que era aqui do império, do pensamento helênico, melhor de Deus, que é a deusa Ísis. E é uma constante tentação para os judeus irem para esses outros lugares. Então, o que o autor sagrado e os autores sagrados pensam? Bom, Deus se manifesta sobre as mais variadas formas para poder dizer, ele é o Criador, ele é o Redentor, ele é o Libertador, e ele também se manifesta nas mais diversas formas do feminino. Então a sabedoria é uma forma de revitalizar o potencial bíblico dentro de um novo contexto cultural. Para dizer, não, Deus também age sim mais do que qualquer outros deuses, ou quaisquer outros deuses. E é nesse sentido, então, que ao usar elementos de uma sabedoria, elementos femininos como sabedoria, como juíza, como, enfim, outras questões, o culto judeu, ele segura, então, os seus fiéis para dizer, olha, é isso. Embora nós tenhamos essas outras expressões, Deus continua sendo o nosso Deus. E por que isso é importante, né? Bom, os irmãos já viram. Para mostrar, então, que existem valores espirituais que estão fundamentados na história da salvação. O que Deus quer? Deus quer, então, mostrar para o seu povo que no contato com o novo, com características novas, com o mundo novo, com várias questões que os judeus estão deparando, existem valores de uma aliança formada. E os valores desta aliança formada são justamente de que Deus continua sendo o Pai de Israel. Bom, para nós isso é importante porque nos ensina que mesmo nas mais diversas questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nós não podemos nos esquecer da história da salvação, de como isso é significativo para a vida dos fiéis, para a nossa vida. Então, quando a gente se depara, olha, agora vocês ouviram falar da nova onda que está aí sobre o mundo evangélico, que é isso, aquilo, e eu lembro de várias, irmãos e irmãs, várias questões, várias. Era alinhamento do planeta, era dente de ouro, era flutuar no espírito, era, enfim, várias outras coisas e tantas. E aí, diante de tudo isso, o que nós devemos fazer? Nós olhamos para tudo isso e falamos, não, Deus continua sendo Deus na nossa vida através de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós vimos como salmista. Nós provamos e vemos como Deus é bom. Porque Ele nos auxilia, porque Ele cuida, porque Ele orienta, porque Ele protege. Então nós olhamos para a nossa história como um elemento no qual Deus esteve sempre presente, Ele está presente e Ele continuará presente em Cristo Jesus na nossa vida através do Espírito Santo, orientando, direcionando, iluminando o nosso caminho. Então, no encontro com estas questões modernas, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque todas estas
questões, o que eu chamei de ondas, passaram. Né? O alinhamento de planetas 1982, se eu não estou equivocado. E aí teve o ano 2000, 1000 passará, 2000 não passará, isso não está nem na Bíblia. As pessoas ficaram desesperadas. Aí teve o dente de ouro, aí teve o cair no espírito, aí teve o grudar na parede, enfim. Várias tantas questões e que Deus, e nós passamos por tudo isso. E olhamos para isso e percebemos que o que nos sustenta é a palavra de Deus. É Jesus Cristo. E a ação do seu Espírito na nossa vida. Essa é a primeira lição da sabedoria. Então, esse Deus sábio nos mostra que nesse encontro dele com o seu povo, ele faz então com que a sabedoria brote em nós como um elemento para trazer à memória aquilo que nós somos e para dar continuidade à nossa vida, para que possamos estar atentos ao que acontece no nosso dia a dia. E também, um outro exemplo que eu tenho aqui, e que eu entendo que é significativo para a nossa vida, é pensar essa questão da sabedoria a partir de Cristo. Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, 22 a 24, que os judeus pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Ou seja, apesar de a gente entender que isso seja, muitos entendem que isso seja uma derrota, Cristo crucificado é potência, é a razão, é a sabedoria de Deus e fonte de vida. Então, quando nós estamos olhando para Cristo, nós estamos olhando para a sabedoria de Deus. E aí vem então a nossa aplicação. Não só olhar, mas viver a sabedoria de Deus na nossa vida é viver como Cristo viveu a partir do seu Evangelho. E isso é significativo. Porque se nós não vivemos, porque isso tem a ver com outro ponto, né? Eu disse assim, a sabedoria é isso que media a relação nossa com Deus a partir do novo, né? Então nós temos uma sabedoria que vai trazer para nós a nossa história, baseada no que Deus fez, está fazendo e continua a fazer. E como que é isso na prática? Na prática é a vivência do Evangelho. Então nós somos considerados sábios à medida em que nós vivemos o Evangelho de Jesus Cristo com coerência. Que é viver esse Evangelho não segundo aquilo que as pessoas acham que a gente deve viver, mas vivê-lo de acordo com aquilo que Jesus nos ensinou. E é interessante, irmãos e irmãs, eu fico pensando, né? A gente às vezes tem umas questões estranhas que atravessam, né? As pessoas falam, não, porque nós devemos fazer isso, porque está na Bíblia. Está na Bíblia mesmo. Mas, e o que Jesus diz sobre isso? Ele é a sabedoria de Deus. Né? Porque as pessoas pegam textos bíblicos e retiram do seu contexto. E há um texto muito perigoso aqui. Muito perigoso. Tem um personagem bíblico chamado Jefté, que ele vai sair para uma batalha. Isso óbvio no Antigo Testamento. E aí ele faz vamos dizer assim, o tipo de um acordo com Deus. Ele faz uma questão com Deus. Olha, se o Senhor me der a vitória, a primeira coisa que eu ver que tem a vida, eu vou sacrificar para o Senhor. E aí Deus deu a vitória para ele, obviamente. A primeira coisa que ele vê quando ele volta é a filha. Ele vai lá então e sacrifica. Só que há uma contradição aí. Por quê? Porque Deus não aceita sacrifício humano. Entenderam? Então não dá para a gente pegar as coisas, tirar do contexto e aplicar isso na nossa vida como se fosse algo natural. Não é. Não é. Deus não aceita sacrifícios humanos. Já disse bem claro lá em Abraão. Quando ele vai sacrificar o Isaac, ele fala, não, de forma nenhuma.
Deus não aceita o sacrifício humano porque Ele sabe exatamente o que motiva o nosso coração. Ele fala, não, e eu não quero isso. Porque vocês são minha criação. Eu não quero o sacrifício de vocês, porque eu amo vocês. Então, a sabedoria nos ensina que a nossa vida já foi resgatada por um sacrifício. E esse sacrifício foi o sacrifício de Jesus Cristo. E é isso, né? Deus não quer sacrifícios humanos. Por quê? Porque Ele mesmo se colocou no nosso lugar em Cristo Jesus para morrer por nós. E pelo nosso pecado. E é nesse sentido, então, que a gente precisa tomar cuidado. Viver o Evangelho de Jesus Cristo não é um evangelho de conveniência. Isso aqui eu vivo. Eu já disse isso para vocês. Tinha um professor meu na época, né? De saudosa memória. Ele já não está mais entre nós. Que ele dizia que tem gente que quer ler a Bíblia e principalmente o Evangelho com aqueles branquinhos assim que você vai, corretivos que chamam, e que você vai apagando, sabe? Ah, isso aqui não faz parte do texto bíblico, isso aqui eu não quero viver, isso aqui. Não existe isso. Se você pegar o Mateus 5, 6 e 7, o texto do Sermão da Montanha, assim conhecido, nos mostra bem-aventurados. Assim começa o Sermão do Monte. E ele termina lá no capítulo 7, dizendo assim: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então, ele não diz essa aqui você ouve, essa aqui você não ouve. Não. Ele chega depois de todo um sermão construído, elaborado, sobre a nossa relação com o mundo. E aqui, por isso que é interessante, né? O Sermão do Monte é exatamente o nosso, vamos dizer assim, a nossa orientação ética de como viver na relação com o mundo, de como viver na nossa relação com Deus, de como viver na relação com o próximo. E é nesse sentido, então, que viver Cristo é viver a sabedoria. Viver a sabedoria é viver o Sermão do Monte. É praticar o Sermão do Monte. E é nisso que, então, nós devemos olhar para esse texto de Provérbios e aplicar na nossa vida a partir de Cristo Jesus. Fazer esse exercício de uma releitura do Antigo Testamento com base no Novo Testamento a partir de Jesus Cristo. E é assim que nós podemos então viver a sabedoria. Viver a sabedoria é viver Cristo. Viver Cristo é viver o Evangelho. Viver o Evangelho é estabelecer então a sua relação com Deus e a sua relação com o próximo, de forma sábia. E quero convidar você nesta noite, de forma sábia, a viver o Evangelho de Jesus Cristo, para que assim sejamos reconhecidos como homens e mulheres de Deus que vivem sabiamente. Eu lembro que durante uma época da minha vida teve um momento muito crucial, muito intenso, que me deslocou de várias formas. A minha família, processos bem difíceis de elaborar, de construir. E várias palavras foram nos ditas, palavras muito bem ditas, palavras não tão boas assim, e palavras que não foram tão boas assim. Ou melhor, houve palavras muito bem ditas e houve palavras que não foram muito bem ditas. Entre elas, entre todas estas palavras, nós encontramos e eu encontrei duas pessoas sábias, muito sábias, idosas, no alto dos seus mais de 70, 80 anos, e que chegou para nós e para nossa família e nos deu uma palavra sábia. Quando aquela pessoa falou com a gente, eu vi Cristo falando com a gente. E eu espero que a gente encontre pessoas sábias na nossa vida. E que nós também sejamos reconhecidos e reconhecidas, homens e mulheres, como pessoas sábias que servem ao Senhor Jesus.
Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Rogamos as tuas bênçãos sobre a vida do teu povo, para que possamos, em nome de Jesus, viver o Evangelho de Jesus Cristo. Rogo que o Senhor nos livre do mal e nos dê um restante de semana abençoado. Para aqueles que vão ter feriado, que seja um bom feriado, um tempo de descanso, que o Senhor nos prepare. Para aqueles que vão trabalhar, que seja um dia de trabalho e que, acima de tudo, o Senhor nos abençoe e abençoe a nossa família e abençoe a nossa família da fé, a Segunda Igreja Presbiteriana Independente de Assis. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos e irmãs, até domingo às 9 horas, nesse friozinho, depois às 19 horas, na nossa celebração na igreja às 19 horas, tanto presencial quanto online. Deus abençoe a vida de todos e todas. Até uma boa noite, bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem vai trabalhar. Até.